Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais um dia. Este é o dia que o Senhor fez, portanto sejamos gratos pela sua bondade e misericórdia que se manifesta todos os dias sobre as nossas vidas, sobre nossas casas, glória a Deus. Glória a Deus. Pai, Senhor, Melicinha, como é que você tá, princesa? Deus te abençoe. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Hoje o nosso devocional, dia 31 de julho de 2026, tem como título, Um Coração Doador. O Senhor, Ele procura pessoas que tenham esses corações doadores, esses corações que estão dispostos a entregar, dispostos a dividir, dispostos a ceder a vez. Então o Senhor procura esses corações doadores para que Ele possa operar na vida dessas pessoas. E hoje o nosso capítulo é o capítulo 9 de Neemias, talvez o mais extenso do livro e muito, muito, muito precioso. Depois de Neemias ter feito a restauração física, houve um avivamento espiritual. E esse avivamento foi tão profundo que o capítulo 9 inteiro é uma oração. Esse capítulo ele narra como os israelitas, após ouvirem a leitura da palavra de Deus, se reuniram em jejum e em oração, vestiram panos de saco, jogaram terra sobre suas cabeças, como se eles estivessem de luto pela própria vida deles, e confessaram seus pecados diante do Senhor. Os levitas, eles lideraram o povo em uma profunda adoração, em uma adoração íntima e uma oração verdadeira diante do Senhor, relembrando nessa oração toda a história de Israel e reconhecendo a misericórdia de Deus diante da contínua rebeldia daquele povo. E eles reconhecem que se não fosse a misericórdia do Senhor, como disse o apóstolo, aliás, como disse o autor do Salmo 124, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não fora o Senhor, Ele já teria nos engolido vivos. Oh, Jesus! A misericórdia de Deus sempre se manifesta sobre as nossas vidas, trazendo vida, trazendo paz, trazendo misericórdia. Glória a Deus. Pai, Senhor, Sueli, Deus abençoe. Como é que tá a irmã Maura, Solígia, irmão Francisco, todos vocês aí em Manaus. Pai, Senhor, irmã Fátima, Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional, Café com Palavra, como eu digo, tem sido de noite, está tarde para o café, mas nunca é tarde para a palavra. Então vamos para a palavra de Deus. Como sempre nós temos feito, eu dividi o capítulo 9 de Neemias em alguns pontos, para ficar mais fácil a didática e melhor o entendimento da nossa parte, da parte de cada um de nós. Então, a primeira parte do capítulo é o contexto do arrependimento. O que é que causou esse arrependimento? Esse arrependimento veio depois deles ouvirem a palavra, porque a palavra ela tem o poder de nos confrontar, a palavra ela tem o poder de ela funciona como um espelho e ela faz com que a gente veja a nossa realidade, como nós estamos, se nós estamos bem, se nós não estamos, o que nós precisamos mudar, em que nós precisamos melhorar. Esse é o poder da palavra. A palavra ela é extraordinária. Amém, minha querida. Graças a Deus que vocês estão bem. Saudades também de vocês aí. Glória a Deus. Tem um cheiro aí na irmã Maura por mim. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, o contexto ali foi um arrependimento causado por ouvirem a palavra. Quando eles começaram a ouvir a palavra, eles perceberam que eles estavam distantes do que a palavra dizia que eles precisavam ser. Isso vai do versículo 1 ao versículo 5. E se inicia ali com o povo separando-se das influências dos povos estrangeiros. A primeira atitude deles, eles percebem que eles precisam se afastar dos costumes, das coisas que os povos estrangeiros faziam, para se dedicar ao Senhor. Então eles se dedicam um dia inteiro, irmãos, ao arrependimento.
Alguns historiadores dizem que eles passaram 3 horas confessando o pecado e 3 horas orando. O texto bíblico diz que eles passaram 1/4 do dia confessando o pecado e 1/4 do dia orando. Se nós considerarmos que o dia tem 24 horas, 1/4 seriam 6 horas. Mas como os judeus consideram o dia 12 horas, eles consideram de 6 da manhã às 6 da tarde, é o que eles consideram o dia. Então vamos pensar como judeu, vamos dizer que foram 3 horas. O dia todo foi de jejum, mas 3 horas confessando o pecado e 3 horas orando diante do Senhor. No capítulo de número 8, nós vimos que eles passaram 6 horas só ouvindo a palavra em pé, sem arredar o pé. Agora no número 9, eles dedicam 6 horas ao arrependimento, à confissão do pecado e à oração. Aleluia. 3 horas ouvindo a palavra e 3 horas orando. 3 horas em confissão e adoração ao Senhor. Os levitas, eles sobem numa plataforma e eles clamavam em alta voz. Eles praticamente gritavam, clamavam ao Senhor, pedindo que o Senhor os perdoasse dos seus pecados. A segunda parte do texto vai do versículo 6 ao versículo 31. É a oração feita em formato da história. A oração, ele vai citando tudo o que aconteceu na história daquele povo até chegar ali naquele momento. Os levitas, eles conduziram o povo em uma oração que relembrou toda a trajetória da nação de Israel, destacando os contrastes entre a fidelidade de Deus e os constantes pecados e quedas do povo. Eles lembram aquele povo que enquanto Deus era fiel, eles quebravam a aliança. Enquanto Deus providenciava tudo para eles, eles iam errando e se afastando do Senhor. E nessa oração eles citam a criação e a promessa de Abraão. Eles começam desde quando Deus criou o homem. E lá no jardim, eles pecam, eles desobedecem uma ordem direta do Senhor que disse que eles não podiam comer do fruto que estava na árvore que estava no meio do jardim. E ali eles já pecaram contra o Senhor. Aí eles lembram da promessa que Deus pegou Abrão lá de Ur dos Caldeus e mandou ele ir para uma terra que ele mostraria e prometeu a ele que ele seria uma grande nação. Eles lembram também que eles foram escravos no Egito, foram oprimidos por Faraó. E ali também eles clamaram ao Senhor e o Senhor os tirou do Egito. Na oração também, eles falam dos 40 anos do deserto, em que não faltou maná, em que não faltou água. Deus mandava água da rocha, Deus mandava maná, Deus não permitiu que a roupa se gastasse, que a sandália se quebrasse. E o texto bíblico diz que nunca os pés deles incharam. E bom, vocês já pensaram nisso? Hoje em dia que a gente anda de carro, que a gente pisa em piso de cerâmica, anda com calçados confortáveis, muitas vezes ortopédicos, os nossos pés ainda ficam inchados. E desses israelitas que andaram 40 anos no deserto, os pés nunca incharam. Aí eles também recordam na oração e fala na oração ao Senhor e ao povo a desobediência no Sinai, enquanto Moisés sobe no Sinai para receber as tábuas da lei, para receber exatamente a palavra que eles estão ouvindo ali. Eles fazem um bezerro de ouro, se prostram diante do bezerro de ouro e esquecem quem é o Senhor. Porém, o Senhor não os destrói por causa da sua misericórdia e por causa da intercessão de Moisés. Eles lembram também da conquista e dos ciclos de rebeldia. Depois o Senhor deu a terra, estabeleceu reis. Davi conquistou os povos vizinhos quase todos, todas as terras. E eles prosperaram e eles enriqueceram. E à medida que foi mudando de rei, foram vindo os ciclos de rebeldia. Eles foram se rebelando contra o Senhor, desobedecendo a Deus.
Tudo isso, esses levitas lembram durante essa oração. Irmãos, não é brincadeira, foram 3 horas de confissão, 3 horas de oração. E eles fazem um relato completo de toda a trajetória de Israel até chegar ali naquele dia. E o terceiro ponto do texto, do capítulo 9 de Neemias, é a confissão e o compromisso. Vai do versículo 32 ao versículo 38. Depois de os levitas os lembrarem de toda a trajetória, de toda a história, aí eles agora estabelecem a justiça de Deus, eles falam da justiça de Deus. A oração reconhece a justiça de Deus em tudo o que lhes aconteceu, até mesmo no cativeiro. E eles afirmam que Deus tem sido fiel, mas o povo tem agido perversamente diante de tanta angústia e opressão pelos reis estrangeiros. Os líderes e sacerdotes fazem um firme concerto com o Senhor. Aí eles pedem perdão a Deus e eles fazem uma aliança por escrito. Eles dizem: Senhor, nós vamos prometer que a partir de agora nós vamos te obedecer. E eles fazem uma aliança por escrito, selando um compromisso de obediência a Deus. Eles prometem que nunca mais eles vão se prostrar diante de ídolos. Eles vão deixar de servir ao Senhor no templo e eles vão priorizar outras coisas em relação a Deus. Nunca mais eles vão fazer isso. Eles prometem isso e eles fazem um documento por escrito. Os escribas redigem o documento. Cada um daquele povo assina o documento, se comprometendo em serem fiéis ao Senhor e em obedecerem a Deus. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. Que capítulo forte, que capítulo poderoso é o capítulo 9 de Neemias. E eu fiz aqui algumas aplicações para as nossas vidas desse capítulo de número 9. Pai do Senhor, irmã Edni, Pai do Senhor, irmã Luzia, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui meditando um pouco no capítulo 9 de Neemias, o capítulo em que o povo passa 1/4 do dia ouvindo a palavra e 1/4 do dia em oração e arrependimento, confissão dos seus pecados, porque reconhecem que são falhos diante do Senhor. Então, as aplicações de Neemias 9 para as nossas vidas. A primeira aplicação: pratique a honestidade espiritual. Esse povo, quando ouviu a palavra, eles viram que eles não estavam andando de acordo com o que Deus esperava deles. E eles foram honestos. Eles fizeram uma avaliação sincera deles. O apóstolo Paulo, quando vai escrever sobre a Santa Ceia, ele nos aconselha e nos diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por quê? Porque ele diz que se nós nos examinássemos, se nós nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados pelo Senhor. Então, seja honesto na sua avaliação. Não coloque a culpa nos outros pelos seus pecados. Não diga: mas aconteceu isso por causa de fulano, eu falhei por causa de... Reconheça que você e eu, nós falhamos, porque nós somos miseráveis pecadores, indignos e não merecedores. Mas a graça de Deus nos alcançou, que é um favor que nós não merecíamos, mas nos alcançou. Como diz a canção: fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. Por misericórdia nós recebemos a graça de Deus. Nós não merecíamos. Então, pratique a honestidade espiritual. Seja honesto diante do Senhor e confesse: Senhor, eu tenho falhado nisso, eu tenho falhado naquilo outro. Coloque diante de Deus aquilo que você ainda não consegue. Todos nós temos os nossos calcanhares de Aquiles. Todos nós temos as nossas pontos vulneráveis, as nossas falhas que precisam da intervenção da graça salvadora de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Segunda aplicação do texto é: lembre-se de sua história com Deus. Vai em momentos difíceis.
Vai vir um dia mau. Todos nós enfrentamos uma hora nas nossas vidas o nosso dia mau. E nesses momentos difíceis, nessas circunstâncias difíceis, lembre-se da sua história com Deus. Lembre-se quem foi o Senhor em toda a sua trajetória de vida. Que desde o ventre da sua mãe o Senhor tem lhe sustentado. Que o Senhor tem guardado você, tem cuidado de você. Ele vai continuar cuidando. Aleluia! Terceiro, reconheça a fidelidade de Deus na escassez. Nos tempos difíceis, lembre-se que o Senhor dá uma provisão diária. Todos os dias, Ele dá aquilo que nós necessitamos. Então lembre-se, o Senhor lhe sustentou ontem, Ele vai lhe sustentar hoje. E Ele vai continuar sustentando, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Em quarto lugar, cuidado com as distrações da prosperidade. O que aconteceu com o povo de Israel, eles começaram a prosperar e eles construíram palácios, casas bonitas, começaram a ter muito gado, começaram a ter muitas colheitas. E quando essas coisas chegaram, eles começaram a festejar e eles se esqueceram do Senhor. Eles não priorizaram mais Deus, eles foram buscar outras coisas e esqueceram quem era o Senhor nas suas vidas. Aí veio o cativeiro da Babilônia, 70 anos. E eles entenderam que o Senhor precisa ser o primeiro lugar nas nossas vidas. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E em último e quinto lugar de aplicação desse texto, transforme o seu remorso em arrependimento genuíno e tenha compromisso diário com Deus. Não adianta você ter remorso por algo que você fez. Isso não gera mudança. Remorso não gera mudança. Judas, ele teve remorso por ter vendido Jesus e se matou. Ele não se arrependeu genuinamente. Só o arrependimento genuinamente é que gera mudança nas nossas vidas. Então, se arrependa, confesse, deixe, alcance a misericórdia de Deus e tenha um compromisso diário de servir ao Senhor com alegria, com fidelidade, com mansidão, com inteireza de coração. Não tenha um coração dividido. Quando eu era criança, a gente ouvia muito uma expressão dos pastores que dizia que alguns crentes são os crentes raimundos, um pé na igreja e outro no mundo. Que jamais nós sejamos assim, mas que nós sejamos inteiros e íntegros diante do nosso Deus. Tenha um compromisso diário como esse povo fez. Esse povo, eles se comprometeram tanto com Deus, que eles fizeram um documento e assinaram, prometendo que eles iam ser fiéis ao Senhor e que nunca mais eles iam desobedecer a Deus. Aleluia! Esse é o capítulo 9. E só terça-feira a gente volta novamente para o capítulo 10 de Neemias, porque vocês sabem, né, que o nosso devocional sábado, domingo e segunda sempre é o livro de Salmos. A gente sempre volta para o livro de Salmos, porque nós estamos lendo alguns livros e junto com o livro de Salmos, quando nós terminarmos o devocional, nós teremos lido todo o livro de Salmos e alguns livros inteiros da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então, um coração doador é o nosso café com palavra de hoje, nosso devocional de hoje. E o texto é João capítulo 6, versículo 9, versículo 10, que diz assim: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto diante dessa multidão? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aleluia, glória a Deus. Estamos vendo aqui a primeira multiplicação que Jesus faz de pães e peixes, que alimenta 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aleluia, que Deus tremendo. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus realizou o extraordinário milagre e alimentou uma multidão de cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. 2 elementos foram usados por Jesus para se tornarem esse milagre, para que esse milagre se tornasse possível. A presença de Jesus na multidão e a confiança de um rapaz em doar o seu lanche, a sua merenda, que ele entregou. E esse
pouco que ele entregou em suas mãos, Jesus multiplicou em muito. Olha o que Jesus faz quando nós colocamos diante dele o que nós temos. Ele multiplica aquilo que nós colocamos diante dele. E ele faz coisas extraordinárias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhar o que temos com Jesus vai além da generosidade. Pode desencadear um milagre grandioso, como aconteceu aqui nesse milagre, onde 5 pãezinhos de cevada e 2 peixinhos alimentou uma grande multidão. Uma multidão tremenda de pessoas famintas. E o texto diz que ainda sobraram 12 cestos cheios de pão. Não sobrou peixe, porque peixe era muito perecível, mas sobrou pão. Sobrou pão. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Muitos duvidam, mas o pouco que oferecemos a Jesus pode transformar-se em uma bênção que alcança muitas pessoas, muitas multidões. Ao entregar o pouco que possuía, aquele rapaz demonstrou que diante da multidão faminta, sua pequena oferta tornou-se abundante. Sua generosidade supriu a necessidade de muitos, pois ele poderia ter agido de maneira diferente. Ele poderia ter ocultado o que possuía e se alimentar em segredo, ter se escondido num cantinho, ter dito, eu vou ficar calado, porque esse pouquinho de coisa não vai dar sempre para esse povo todinho. Mas não, ele resolveu ser generoso e ele se tornou coparticipante do milagre de Jesus. Porque o milagre que Jesus realizou foi a partir dos elementos doados por aquele menino, por aquele jovem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, irmã Neta, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. A lição valiosa desse jovem para nós hoje é que pessoas avarentas perdem a visão do poder multiplicador de Deus. Quem é avarento não consegue ver que é Deus quem supre cada uma das nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Que é o Senhor quem nos dá desde o ar que respiramos até a força para nós trabalharmos e adquirirmos os nossos bens. Aleluia! Portanto, cuide do que tem nas mãos e esteja disposto a compartilhar tudo com Jesus. Não faça como as pessoas que colocam nos vidros dos carros, é a serviço do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e não tem coragem de dar uma carona, um irmão que vai passando para ir para a igreja. Pois seja generoso de verdade. Aprenda a colocar o que você tem nas mãos de Jesus, mesmo que pareça insignificante aos seus olhos, pois para Jesus isso pode ser o suficiente para ele agir e fazer um grande milagre. Aleluia, glória a Deus. Amém, irmã Neta. Como é que está a Nora? Está tudo bem? Está passando bem? Como é que ela está? Glória a Jesus. Eu sei que a cirurgia correu tudo bem e eu acredito que ela esteja bem para a glória do nome do Senhor. Então, em sua vida, como você tem exercido a generosidade? Você tem sido como Barnabé, que vendeu o campo e colocou aos pés dos discípulos? Ou você tem sido como aqueles que escondem? A Bíblia diz que o generoso, ele reparte e dá. O avarento, ele esconde até o que ele tem, é tirado. Eita, Jesus, misericórdia de nós, nos ajuda. O generoso, ele prosperará. E quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Como está escrito em Provérbios capítulo 11, e verso 25. Então, o generoso prosperará. E aquele que dá alívio aos outros, alívio também receberá do Senhor. Aleluia. O rapaz viu uma simples e sincera atitude alimentar milhares de pessoas. Eu acredito que quando ele chegou ali para Jesus, ele nem imaginava o que Jesus ia fazer. Mas Jesus foi capaz de mudar a história daquelas pessoas a partir daquele alimento. Quantos ali não ficaram maravilhados, quantos ali não se converteram a partir daquela atitude, porque alguém foi generoso, doou a sua merenda, o seu lanche, e Jesus pegou esse lanche, alimentou quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Aleluia, glória a Deus.
Esse rapaz não podia nem imaginar que aquele lanche ia alimentar milhares de pessoas, compartilhando graça, abundância e provisão, porque tudo que a gente coloca nas mãos de Jesus é revestido pela graça, é transformado em provisão, em abundância. Aleluia! Por isso eu convido você hoje a seguir o exemplo desse jovem. Não retenha o que você tem, mas compartilhe, pois assim você refletirá o coração de Jesus. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. A frase de hoje é: o generoso vivencia o milagre da multiplicação a cada partir de pão. Mas o que retém, vou repetir, até o que tem é tirado. Meu pai, ele era um homem muito generoso. Meu pai dava comida a todo mundo que chegava lá em casa. Até as pessoas que passavam na rua, passavam e tomavam um café lá em casa de manhã cedo. Repartia sempre. Tem um senhor que mora aqui perto, que trabalha com pintura, mora sozinho. Toda noite o papai ia chamar ele para jantar. Juntava o restante da comida da panela todinha, colocava a janta para ele. Toda noite ele fazia isso. E para a glória de Deus, nunca faltou o pão na nossa casa. Mesmo nos momentos de maiores tribulações e escassez, o Senhor proveu no nosso lar, por causa da generosidade. Então, quem é generoso vivencia o milagre da multiplicação a cada partir de pão. O Senhor multiplica. Quantas vezes, quando eu era criança, eu via minha mãe colocar almoço, janta, para muitas pessoas na nossa casa. Muita gente morava na nossa casa, fora os agregados, fora os que chegavam de repente do interior, todos vinham para a nossa casa. E eu via minha mãe colocar aquele monte de prato em cima de uma mesa e repartir. E ela conseguia repartir em todos os pratos, nenhum ficava vazio, porque o Senhor multiplicava a partir dali das mãos dela, porque a generosidade multiplica o partilhado pão. Glória a Deus. A palavra de hoje é generosidade. Seja generoso e você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Amém, meus irmãos. Deixa eu terminar. Já são 10h25. Eita, Jesus, quase 10h30. Deixa eu orar para nós concluirmos esse devocional. Para a glória do nome do Senhor. Amanhã estarei fazendo um devocional 8h30 da manhã. Em nome de Jesus. Então, amanhã, se você quiser participar ao vivo, 8h30 da manhã, nós estaremos começando, fazendo aqui o nosso devocional. Amanhã será o Salmo. Deixa eu só ver aqui. O Salmo de amanhã, dia 1º de agosto, Salmo de número 85, amanhã. Então estejamos juntos amanhã às 8h30, para a glória do Senhor. Deixa eu orar. Obrigada a todos vocês que participaram conosco desse devocional hoje. Pai querido, eu quero te louvar e te agradecer, que apesar do cansaço físico, Senhor, e até mesmo mental, o Senhor nos ajuda, Pai, e podemos compartilhar mais uma porção daquilo que Tu tens colocado no nosso coração, daquilo que vem do céu, do Teu trono, para o coração dos Teus servos. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que ela gere em nós o mesmo arrependimento que gerou ali naquele povo, Senhor, que passou 3 horas ouvindo a palavra novamente e 3 horas em oração e confissão de pecados, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, nos ajude, nos dê também, Senhor, um coração generoso, como aquele jovem que depositou aos pés de Jesus os seus 5 pãezinhos e os seus 2 peixinhos, e isso foi suficiente para que nas mãos de Jesus virasse o extraordinário e alimentasse 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobrasse 12 cestos cheios. Oh Senhor, como Tu és tremendo, como Tu és poderoso, como Tu és maravilhoso. Muito obrigado por Teu amor, por Tua bondade, por Tua graça, por Tua misericórdia, que diariamente é derramada sobre as nossas vidas. Eu Te agradeço pela cirurgia da irmã Viviane, nora da irmã Neta, Senhor. Continua a obra, completa a obra aí na vida daquela mulher, Senhor. Em nome de Jesus, dá uma boa recuperação. Que logo, Senhor, a irmã Neta esteja compartilhando conosco das grandes coisas que o Senhor fez. Visita, Pai, nesta noite os que estão enfermos.
Tu sabes, Senhor, quais são e quem está precisando. Em nome de Jesus, alcança com a tua boa mão, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero te louvar e te agradecer pelo milagre que tu fizeste na vida daquele jovem. Tu sabes de quem eu estou falando, Senhor. Continua a obra, Pai. Transforma a vida daquele jovem. E se for da tua vontade, traze-o de volta para o meio da sua família. Em nome de Jesus. Continua conosco, Senhor. Nos dá uma noite de sono tranquilo e reparador. Restaura as nossas forças. Renova o nosso corpo físico, Senhor. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Em nome de Jesus, e continua conosco. Nos dá um coração benevolente, generoso, abençoador. Assim como o coração de Barnabé, o coração de Dorcas ou o coração desse jovem. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus, a paz do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigada a todos vocês que estiveram conosco nesse horário, quase 10h30 da noite. Que o Senhor os recompense. Que o Senhor abençoe aqueles que ainda vão também assistir esse vídeo. Em nome de Jesus. Cheiro. Pai do Senhor, Sueli, um abraço também para vocês, um abraço do irmão Francisco, na Solija, na irmã Maura, na Milka, em todos vocês aí de Manaus. Deus abençoe vocês, a paz do Senhor.